Estamos abordando a etapa 4 de implementação na fase relacionada à produção e realização. Necessariamente estamos focando nesse momento as questões relacionadas ao monitoramento e controle da execução, pois essa fase ela tem uma ênfase focada justamente na execução, que é os fatos relacionados às vendas e à construção. Em continuidade aos aspectos que foram abordados na aula anterior, tendo como foco o que a etapa da implementação nos coloca como direcionador, que é gastar o tempo com ações práticas para vender de fato, divulgar e aumentar a velocidade de vendas, e abordamos esses aspectos, estamos dando continuidade justamente a esse foco que é bem como o controle e a construção do empreendimento. Então, nesse foco do monitoramento e do controle, vamos abordar agora uma das questões mais importantes durante a execução da obra. Devido ao volume das relações empresariais e de negócios, do início até o final de obra, a gestão de contratos assume uma posição de destaque. Todo contrato, dentro de um projeto, tem um início e tem um fim. E, como tal, tem um resultado final a ser entregue, em conformidade com aquilo que foi acordado. Um contrato se inicia com a formalidade e deve terminar da mesma forma. Portanto, todo contrato tem um ciclo. A formalização do contrato é apenas um marco. O seguinte é o gerenciamento. Então, sobre esses dois pontos de vista, vamos colocar os pilares da gestão de contratos, que é o processo de documentação e o processo de administração dos contratos, do começo até o seu encerramento. Abordando basicamente o primeiro ponto, que é o da documentação, pode ser entendida como a formalização da relação dos negócios, quer seja de vendas ou de aquisição de materiais ou de prestação de serviços. O recomendável é que deve ser estabelecida através de instrumento contratual, os seus anexos, como a documentação da empresa. Isso é proteção e segurança jurídica. Por exemplo, nós temos aqui, como exemplo, exatamente um contrato como tem que ser feito. O contrato foi estabelecido para uma relação com um determinado objeto, foi assinado por todas as partes, numerado, digitalizado e arquivado. É isso que deve ser feito. Não pode faltar a existência do contrato na relação empresarial. Nós temos também, a título de termos uma visão, a relação de documentos que deve ser entregue pelo possível contratado. Não é nosso objetivo aqui tratar disso. Estamos tratando apenas das questões relacionadas à condução do processo gerencial. Mas vamos abordar, apenas dissecando aqui, algumas relações de documentos que são obrigatórias e elementares na hora de você elaborar um contrato. A questão do alvará de funcionamento, o cartão de CNPJ, no qual deve ser conferido se o CNAE da atividade da empresa está em conformidade com o objeto do contrato. O contrato social, onde você deve verificar se o representante legal da empresa está apto e será o mesmo que está sendo indicado para assinar o contrato. Outras questões, por exemplo, relacionadas ao FGTS, se ele vai ter funcionário no campo, também tem que ser entregue.
como o PCMSO, o PPRA, e tendo funcionários em campo, deve ser entregue a documentação dos funcionários, a cópia da ASO, entre outros documentos. Então, cada construtora, incorporadora, deve ter em seu regimento normas que norteiem essas operações. Nas próximas aulas, nós vamos tratar da questão de qualidade, onde abordaremos o programa do PPQPH, aonde tem elencado todas as normas com instruções de trabalho, com as questões das normas operacionais, justamente para guiar e para documentar todas as operações da empresa, como, por exemplo, o processo de contratação. Dando continuidade a essa questão, vale ressaltar que o teor do contrato ele deve mencionar a qualificação das partes, o objeto do negócio, o preço e as condições acertadas, as responsabilidades das partes, o regulamento e legislação. Faz parte também da documentação da empresa e da documentação do processo que deve ser arquivado. Todos os registros da operação devem ser somados ao documento para a contratação, como os boletins de medições das operações. Todos os pagamentos devem fazer parte da pasta do contratado. Todo o histórico e operações e registro pertinentes a essa contratação devem estar consolidadas, preferencialmente de forma digital, além da física. Se tratando do segundo ponto, sobre a administração dos contratos, não mais a questão da documentação e arquivamento, se faz através, obviamente, do monitoramento, do desempenho de cada relação, considerando as entregas do que chamamos de requisitos do contrato, ou seja, o cumprimento do combinado. Levando em consideração esse aspecto, a título de exemplo, nós temos, por exemplo, o que deve ser documentado. Por exemplo, aí à nossa frente tem um boletim de medição. Nessa coluna aqui que eu estou indicando, tem os requisitos do contrato. E a engenharia responsável pela medição, a engenharia de produção, no caso, ou o engenheiro responsável pela obra, se houver só um, deve verificar em campo a inspeção, a verificação, fazer a medição. Se houver alguma inconformidade, tem que ser apontada, de modo que o engenheiro ou responsável pela medição deve aprovar ou reprovar esta medição. Aprovando, vai passar para o financeiro. O financeiro, então, uma vez aprovado, vai agendar o pagamento. Se houver funcionários dele em campo, no canteiro de obra, será exigido costumeiramente, como todo mês, os documentos de regularidade de recolhimento e de pagamento dos funcionários. A par disso, confirma-se o agendamento e faz-se o pagamento, então, ao contratado. Dentro deste acompanhamento, se faz o controle dos prazos, dos vencimentos, dos aditivos e de conformidades legais e a aderência às políticas da contratante. Então, cabe também fazer o que nós chamamos de um painel onde você faz o gerenciamento da vigência do contrato. Então, aqui estão separados os contratos por tipo de atividade. Você tem mão de obra, locação, de serviços, mas repare que nesse contrato eu tenho aqui nessa coluna a data inicial e a data final do contrato. E eu tenho o status de evolução do contrato. Se esse contrato já foi lançado no sistema, se já foi minutado, se já foi enviado ao cliente, se o cliente já devolveu, se o cliente já assinou e se o contratante já assinou. Através desse painel, eu faço o gerenciamento da vigência do contrato. E assim eu consigo verificar também as cláusulas principais que ele deve cumprir até o seu encerramento.
Então, a partir desse ponto, é importante também frisar que, no caso, qualquer alteração deve ser aprovada também pela contratante. Ao executar o serviço, o contratado não pode, a título da sua experiência e visão, dar uma solução quando ele vê alguma incoerência diferente do contexto daquilo que ele foi contratado. Ele deve chamar a gerência da obra, que deve verificar em projeto a situação e aprovar que tipo de alteração será executado. Isso é controle de escopo. Concessões podem ser aprovadas de acordo com um contexto estratégico de negociação, mas, por via de regra, todos devem cumprir o acordado e as regras da relação. O não cumprimento pode levar ao desequilíbrio e a penalidades, ajustes e passivo de condições e valores. O contratado deve entregar o que foi combinado. O contratante deve pagar aquilo que foi acertado. Havendo inadimplência, o contratante perde a sua posição de exigir. As obrigações devem ser cumpridas de parte a parte. Nesta linha, podemos afirmar que dentro da administração dos contratos está a função do compliance. O compliance de contrato, ele visa garantir a conformidade contratual, assegurando o cumprimento de deveres e obrigações, não apenas do ponto de vista de manter a coerência com a política e organização e a parte da legalização, mas também de prezar em manter a ética das relações. Esse é o ponto que diz respeito à gestão dos contratos relacionado à parte de controle e monitoramento. Na próxima aula, vamos ver questões relacionadas à obra no programa de qualidade de execução. Esses são os pontos que nós estamos desenvolvendo até agora relacionado ao monitoramento e ao controle. E lembre-se, passo por passo, aula por aula, vamos desenvolvendo conhecimento, habilidade e visão. Até a próxima aula.